Olá, segunda série, bom dia. Vamos iniciando mais uma semana, né? Última semana do nosso mês de setembro e vamos iniciar nossa apostila nova hoje, tá? Hoje vamos iniciar a nossa apostila volume 9 e o conteúdo que tem lá, nós vamos começar a falar sobre o movimento harmônico simples e ondulatório, tá? Nós começamos a nossa apostila aqui, gente, com uma imagem de uma acrobata, estão vendo? Que ela está fazendo aqui uma movimentação no trapézio. Com certeza vocês já foram no circo, né, alguma vez, e talvez já tenham assistido esse número da acrobata no trapézio. Então ali, gente, antes de entrarmos no conteúdo, vamos analisar um pouquinho essa imagem aqui. Ela vai se movimentar, né, pendurada lá sobre o trapézio, que é um bastão sustentado por cordas. Realiza acrobacias, rotações, saltos, trocas de aparelho, sempre com o aparelho em movimento. Então, o que será que faz ela entrar em movimento? Que tipo de forças que agem ali nela quando ela está se movimentando, gente? Tá? Então, claro que para iniciar o movimento ela sai de uma plataforma, né? Então, ela tem ali o trapézio esticadinho, ela senta e ela pula daquela plataforma e começa aquele movimento como se fosse um pêndulo. Né, aquele movimento de vai e vem, de ida e volta do trapézio. Então, quando ela está parada aqui em cima da plataforma, antes de se soltar e começar esse movimento, ela senta ali, gente, o que puxa ela para baixo é a gravidade, mas ela está no movimento inclinado ali, tá? Então, é uma componente do peso, é o PT, o peso tangencial, que lembram lá que sempre no movimento inclinado o peso se divide em peso normal e peso tangencial. O peso tangencial é que puxa o objeto ali. Né, quando está numa rampa, é o que tenta fazer o objeto escorregar. Então, ali o peso tangencial puxa ela fazendo com que aquele movimento aconteça. Tá? Aí, esse movimento ele é periódico, porque ele se repete, tá, gente? E se a gente variasse o tamanho da corda do trapézio, vocês acham que ia ter alguma alteração ali? Se eu deixasse a corda mais curta ou mais longa? Será que ia ter alguma alteração ali? Ia ter alteração no tempo, tá, gente? No tempo de oscilação do movimento. Mas e se eu trocasse a trapezista, tirasse ela e colocasse uma outra pessoa mais pesada ou mais leve, será que teria alteração no meu movimento? Parece que sim, se for pensar, tá, gente? Mas não. As únicas alterações que podem ocorrer no período é quando eu vario o tamanho do comprimento da corda. Então, a massa que está ali pendurada, o tamanho da trapezista, se vai ser um homem, se vai ser uma mulher, não vai alterar, tá, gente? O que altera é só o comprimento da corda. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes, tá? Então, vamos analisar ali. A gente vai começar a falar sobre movimentos periódicos, tá, gente? Então, esse exemplo aqui da acrobata no trapézio é um exemplo de movimento periódico. Então, os movimentos periódicos na física são os movimentos que se repetem dentro do intervalo de tempo. Que outros movimentos que eu posso classificar como periódicos, gente? Além desse aqui, do pêndulo, né? De uma criança num balanço ou do acrobata no trapézio. O movimento das molas é um exemplo de movimento periódico, porque ele fica se repetindo, tá? Ou o movimento circular, quando o objeto está dentro de uma trajetória circular, ele vai ficar repetindo aquele movimento dentro do intervalo de tempo. Né? Como se fosse os ponteiros do relógio, né? Eles sempre dão voltas completas e isso se repete ao longo do dia, dos meses, do ano, enfim. Então, isso é uma característica do movimento periódico. Movimentos periódicos são aqueles que se repetem dentro do intervalo de tempo, tá? Então, vamos escrever lá. Movimentos periódicos. Então, nós vimos ali que são movimentos que se repetem. Movimentos periódicos, gente, eles podem ser classificados em oscilatórios ou não oscilatórios, tá? O
que vem a ser isso? Um movimento oscilatório é aquele que, além de se repetir, ele tem inversão no sentido do movimento. Por exemplo, a acrobata no trapézio. Uma hora ela vai para um lado e outra hora ela vai para o outro. Eu tenho inversão no sentido do movimento. Então, isso é um movimento periódico oscilatório, porque ele oscila o sentido do movimento, tá? Os não oscilatórios são os que não oscilam. Por exemplo, o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio ele só gira para um lado. Ele não inverte o sentido dele durante o dia, tá? Então, aqui, ó, a diferença dos movimentos periódicos oscilatórios os oscilatórios têm inversão no sentido. Por exemplo, o pêndulo ou a acrobata no trapézio, tá? Que nós falamos lá. E daí já aqui, os não oscilatórios não tem inversão, tá? Sem inversão. Ou a gente pode dizer que eles ocorrem num sentido único. Que é o exemplo dos ponteiros do relógio. Para ficar mais fácil de gravar. Tá, gente? Aí os movimentos periódicos, sendo eles oscilatórios ou não, gente, tem duas grandezas que são muito importantes, tá? Que a gente vê a respeito desses movimentos aqui, que é o período e a frequência. Os movimentos, tanto oscilatório quanto não oscilatório, todos eles têm período e frequência. Sendo um movimento periódico, vai ter período e frequência. Então, o que é a diferença entre essas duas grandezas, gente? O período é o tempo que demora para o meu fenômeno acontecer uma vez, tá? Então, ali, por exemplo, a acrobata é o tempo que demora para ela ir e voltar, completar uma oscilação completa. Completar completa é bom, né? Para ela completar o movimento de forma total. Tá? Então, uma ida e uma volta ali, quantos segundos que demorou para isso acontecer? Isso é o período, tá? O tempo vou colocar aqui o tempo para ocorrer o fenômeno, porque a gente pode aqui estudar várias situações diferentes, pode ser a oscilação de um pêndulo, pode ser uma mola, pode ser um objeto se movendo numa pista circular. Então, o tempo que demora para acontecer esse fenômeno é chamado de período. Tá, gente? O período, ó, representado pela letra T maiúscula, e como ele é tempo, a gente vai medir em segundos. Tá? A unidade do Sistema Internacional é o segundo. Então, isso aqui é a característica do período. Já a frequência, vou pôr um pouquinho mais para o lado ali, que ficou muito apertadinho aqui. A frequência, gente, é o número de vezes que esse fenômeno se repete dentro de um intervalo de tempo. Então, digamos assim, ó, um objeto está circulando, tá? Um móvel está lá numa trajetória circular girando. E ele demora 2 segundos para dar uma volta completa. Então, isso é o período, o tempo que demora para dar uma volta completa. Mas se eu perguntar aí para vocês quantas voltas ele dá dentro de 1 segundo? Meia volta só, porque se ele demora 2 segundos para uma volta completa, então seria 0,5, né? O tanto de volta que ele percorre em 1 segundo. Aí isso é a frequência, tá? O número de vezes que o fenômeno se repete dentro de uma unidade de tempo. No Sistema Internacional, a gente analisa o segundo, tá? Então, ó, número de vezes que o fenômeno se repete. Eu poderia dizer aqui por segundo, tá, gente? Mas eu não vou dizer por quê? Porque não existe só o segundo de unidade. A do Sistema Internacional é o segundo. Tá? Mas eu posso analisar também rotações por minuto, é uma unidade muito utilizada na física
que até a rotação do giro do motor do carro, rotações por minuto, tá? Então, número de vezes que o fenômeno se repete em um intervalo de tempo. Tá? Aí, quando eu analiso o tempo em segundos, aí eu vou ter a unidade aqui, gente, do Sistema Internacional de Frequência, que é Hertz, Hz, tá? E a frequência a gente utiliza a letra F minúscula para representar essa grandeza. A relação entre elas, gente, é que uma é o inverso da outra, tá? Frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então eu posso calcular aqui, ó, o período fazendo o número de vezes que o fenômeno se repete divididos. Opa, desculpa aqui. Eu posso calcular aqui o período fazendo o intervalo de tempo total dividido pelo número de vezes que o fenômeno se repete, e a frequência eu posso fazer o número de vezes que o fenômeno se repete divididos pelo tempo total. Tá vendo que um é o inverso do outro? Então eu posso dizer aqui, ó, que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Tá? E vocês vão ver que, na verdade, muitos desses exercícios a gente consegue resolver fazendo regrinha de 3. Nem precisa utilizar essas fórmulas, tá? Agora, gente, eu quero que vocês façam a página 7 como tarefa da aula de hoje, tá? Resolvam lá os exercícios da página 7. E daí na nossa próxima aula da quarta-feira a gente faz a correção. Se tiverem dúvidas, mandem as perguntas lá que eu ajudo vocês a resolver, tá bom? Então, página 7, tarefa. Tá? Exercícios 1 ao 6. Quem não veio buscar a apostila ainda, gente, vem urgentemente buscar, porque a maioria dos professores já está começando a apostila nova, tá? Então, até a próxima aula.